A palavra que nós vamos ler, ela está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, pedi para a irmã colocar aqui, a partir do versículo 6. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo, que está escrito assim: com o que me apresentarei perante o Senhor e adorarei diante do Deus Altíssimo. Me apresentarei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Se agradará o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha rebelião, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma. Agora o versículo mais importante, versículo 8. Ó homem, ele te declarou o que é bom, e o que pede o Senhor de ti, somente que pratiques a justiça, ames a misericórdia e te humilhes diante do teu Deus. Diga amém, diga glória a Deus, se sente em nome de Jesus. Amém. Hoje nós fazemos a Santa Ceia, que para todo cristão é o culto mais importante do mês. Se existe um culto que você deve fazer todo o esforço para não faltar, é o culto da ceia. Porque neste culto, meu irmão, mais do que todos os outros, Deus renova em nós a força, a aliança, a espiritualidade. E eu encontrei nesse texto algo que falou muito comigo desde a primeira vez que eu li esse livro. Desde a primeira vez, desde a minha primeira leitura da palavra do Senhor, esse texto me chamou muita atenção. É um texto que foi escrito aproximadamente 710 anos antes de Cristo. O profeta Miqueias é um profeta que ele não é muito mencionado, não se vê muito por aí pregando palavras do profeta Miqueias, profecias do profeta Miqueias. Mas ele foi um profeta muito importante para a sua época. Para você ver, Miqueias ele era contemporâneo de Isaías. Eles viveram na mesma época, na época que foi da época do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. Esta era a época que esses profetas profetizavam. A diferença é que Isaías ele estava mais focado em Jerusalém, nos reinos. E o profeta Miqueias, ele era um profeta mais, digamos assim, do povão, mais daquela outra parte da nação. Mas que o profeta, ele tem mensagens importantíssimas para o povo. Esta mensagem que ele deu, é uma mensagem muito importante para o povo. Porque no Velho Testamento, no culto do Velho Testamento, o pastor Mateus, inclusive, especificou isso muito bem num domingo que ele pregou aqui, que ele mostrou o templo, as portas e tudo. O culto no Antigo Testamento, ele era inteiramente baseado em ofertas. Se você queria um perdão de pecados, você levava uma oferta para o sacerdote, para o templo, era sacrificado e ali havia o perdão. Se você queria pedir sobre a sua plantação, sobre os seus rebanhos, você levava uma oferta para o templo, o sacerdote fazia o sacrifício e assim era. Se tivesse alguém enfermo, doente na família, o pai, o homem levava uma oferta. Então todo o culto, toda a adoração, ela era baseada em ofertas. É por isso que ele começa esse texto falando do que o Senhor há de se agradar de mim. O que Deus quer de mim? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? É esse o sentido do versículo. Como que Deus vai se agradar de mim? O que Ele quer que eu faça para que Ele se agrade de mim? Esse é o exemplo do versículo 7. Aí ele dá um exemplo: será que se eu der 10.000 ribeiros de azeite, o Senhor vai se agradar de mim? Será que se eu oferecer milhares de carneiros, o Senhor vai ficar feliz comigo? Ele vai se agradar de mim? Ele vai para o extremo do extremo, né? Se eu oferecer o meu primogênito em sacrifício, Deus vai se agradar de mim? O que ele queria dizer ao povo é: vocês estão totalmente enganados com aquilo que vocês acham que Deus quer de vocês.
Vocês estão totalmente na mecânica. Sabe quando uma coisa está mecânica? Muitas vezes a gente trabalha em alguma coisa e a gente já fez tanto aquilo que ficou mecânico, né? Quem trabalha no caixa do supermercado, vai passando ali e já ficou algo muito mecânico. Às vezes a nossa vida com Deus, ela fica muito mecânica também. Eu venho à igreja, eu vou para casa. Eu venho no outro culto, eu vou para casa. Vai virando aquela coisa mecânica que está acontecendo por acontecer. E nós não sabemos se Deus está se agradando ou não. O pastor Paulo colocou hoje pela manhã algo que eu achei assim excepcional. Quando ele falou acerca que as pessoas acham que elas vão agradar a Deus com ofertas. E ofertam carros. E ofertam casas. E ofertam montantes de dinheiro. Não significa dizer, porque se Deus um dia precisar disso de você e for claramente ao seu coração, como ele explicou, como Barnabé fez, e não como Ananias e Safira fizeram, é uma coisa. Mas às vezes a gente pensa que o que vai fazer Deus se agradar de mim é o dízimo que eu devolvo, é a minha oferta generosa que eu entrego ao Senhor. E fica a grande pergunta do texto: o que Deus quer de mim? Ele quer as minhas ofertas? Será que se eu vou ofertar R$1.000 hoje nesse culto, Deus vai se agradar disso? É isso que vai fazer Deus se agradar de mim? Não, eu não falho um culto, eu estou aqui presente o tempo inteiro. É isso que Deus precisa, que eu preciso para que Deus se agrade de mim. Às vezes nós pensamos que podemos comprar a Deus com aquilo que é palpável. E acontece que o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você é algo que o dinheiro não pode comprar, a mão não pode apalpar e os olhos não podem ver. O que Deus quer está aqui. O que Deus quer está aí. Esse texto de antes de Jesus, 700 anos, se eu colocar mais 2.000, então eu vou colocar 2.730 anos atrás. Nunca foi tão atual. Acerca daquilo que Deus quer de mim e de você. Ele coloca 3 coisas que para mim resumem o Evangelho. Um texto de 700 anos antes do Evangelho. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Que você ame a misericórdia. Primeiro, que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia. E que você se humilhe diante dele ou ande em humildade diante do Senhor. Depende muito da tradução. Na minha Bíblia está dizendo que te humilhes diante do Senhor. Nessa tradução está aqui, ande em humildade, e tudo vai ter o mesmo sentido. 3 coisinhas que resumem tudo isso. E é sobre essas 3 coisas que eu gostaria de falar com você nessa noite. Nós vamos perceber que essas 3 coisas não custam dinheiro, não custam holofotes. Ela só custa disposição. Às vezes você olha, você vê músicos muito bons, vocês são top. Pastores, não me incluindo, o Tiago. Deus, ele não procura pessoas intelectuais, inteligentes, sábias, digamos assim. Ele não procura pessoas que tenham, que possam, que saibam. Ele não quer saber disso. Ele procura pessoas dispostas. Você está? Porque quando Jesus veio, ele poderia ter escolhido os melhores homens, escribas, doutores da lei que ele pudesse, que fossem auxiliar ele no ministério, mas estes homens não estavam dispostos. Aí ele escolheu um pescador, um coletor de impostos, pastores de ovelhas, pessoas que não tinham nada disso. Eles só tinham disposição. Ele passava, até Mateus, né, que era Levi, me segue.
que ele fez? Largou o que ele estava fazendo naquele momento, se dispôs e foi. O que Deus quer de você é a sua disposição. Ele quer que você pratique a justiça. O que ele quis dizer com isso? O que significa praticar a justiça? Praticar a justiça é ser justo. Significa ser justo. Não medir nem para um lado, nem para um outro. Ser justo. Quando Deus pede para que você pratique a justiça, para que eu pratique a justiça, Ele quer que o teu comportamento seja um comportamento de alguém honesto. Ser honesto no seu trabalho. Ser justo no seu trabalho. Ser justo dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Ser honesto nos seus negócios, ser justo nos seus negócios. Nós vivemos uma sociedade em que tirar vantagem parece que é algo bom. Nós vivemos em um povo que quanto mais vantagem você tiver, quanto mais você conseguir ganhar nesse negócio, você está bem. Nós vivemos assim. Nós vivemos numa sociedade em que você pegar um troco errado é contar vantagem para os seus colegas. Alguém já passou por isso? Ou encontrou alguém falando isso? Eu comprei esse celular aqui por R$200, eu vendi ele por 600. Tu não sabe, eu fui no mercado, eu dei uma nota de 5 e a mulher pensou que eu tinha dado uma de 10. Eu ainda saí, foi com mais dinheiro no bolso. Eu sei que por algum momento da sua vida você já se deparou com uma situação assim. Eu lembro um caso que a Bíblia ela fala muito que as más conversações corrompem os bons costumes. E muitas vezes quando eu era bem novo, né? Bem menino, não que eu seja velho, né? Mas quando eu era bem menino, a galera falava isso. Quanto mais vantagem você puder tirar, melhor. Era na época que tinha muita aquela época de lá, aqui eu não sei, na região que eu morava, jogava peteca, é aqui peteca que chama? Peão, jogava peão. E eu via umas pessoas contando vantagem, porque comprava bem baratinho e ia vender por o triplo do preço. Eu lembro que por adquirir essa mentalidade com com a molecada, eu achava que era assim, que era dessa forma que tinha que ser. É por isso que nossos pais se preocupam tanto com a companhia que nós estamos tendo. É por isso que para quem é jovem aqui, quem é adolescente, eu vi alguns adolescentes por aqui, que os seus pais se preocupam tanto com quem você anda, quem são as suas companhias. Porque a gente acaba adquirindo esses comportamentos. Eu lembro que eu estava na fila de uma lotérica para pagar uma conta, isso eu era menino. E o homem que estava na minha frente deixou cair 50 centavos. E ele não percebeu. E eu, meu tênis está desamarrado. E eu fui contar vantagem para os meus colegas. Você não sabe o que aconteceu. Passei a tarde toda no fliperama, Thiago, jogando com os 50 centavos que eu tinha ganho, né? Essa conversa chegou no ouvido do meu pai, porque eu contei vantagem para os meus amigos. O pai de um deles estava perto, contou para o meu pai. Eu não preciso te contar o resto, né? É vergonhoso. Às vezes, eu lembro de uma história de um homem, um testemunho que eu ouvi numa convenção que eu fui lá no Pará. Esse pregador chegou em Belém e ele ia pregar à noite. E aí ele quis conhecer a cidade, ele entrou num coletivo, pagou a passagem, pegou o troco. Quando ele se sentou, ele percebeu que estava passando 25 centavos do dinheiro que era para o cobrador passar para ele. E ele, 25 centavos, irrelevante. Tipo assim, ele, né? Só que antes dele descer, algo incomodou ele.
E ele, antes de descer, ele foi lá no cobrador e falou: ô meu irmão, você me entregou enganado 25 centavos a mais. Estou bem aqui te devolvendo. Aí ele falou assim: não, pastor, eu não lhe dei enganado não. Eu lhe dei de propósito. Eu vi a sua propaganda hoje na televisão que vai ter essa conferência. E quando vi, eu lhe reconheci. Pode ter certeza que eu vou estar presente hoje na sua conferência. Aí esse pastor dizendo que quando ele desceu do ônibus, ele se abraçou num poste, chorou e disse: oh meu Deus, me perdoa porque eu ia me vendendo por 25 centavos. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de mim é que nós sejamos justos. Justos na nossa família, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos patrões, com os nossos empregados, com as pessoas que estão ao nosso redor. Quer agradar a Deus? Seja justo. Pratique a justiça. E outra coisa que Deus coloca no versículo, a próxima parte que ele fala assim: que ames a misericórdia. Eu acho que está escrito assim também: que ames a misericórdia. O que é amar a misericórdia? O que significa amar a misericórdia? Deus ama a misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia dele não tem fim. Porque todas as vezes em que nós buscarmos refúgio no Senhor, pedindo perdão, o que ele faz? Ele tem misericórdia de nós. E Ele nos perdoa. Deus quer que nós amemos a misericórdia porque Ele quer que nós pratiquemos o perdão. Você quer agradar a Deus? Pratique o perdão. Existe um texto lá em Marcos 11, 25. Coloca para mim, Carlinha, por favor. Marcos 11, 25. Quem aqui já falou ou já ouviu: eu nunca vou perdoar fulano porque fez isso comigo? Alguém já pelo menos já ouviu alguém dizendo isso? Aquilo que fez comigo, eu nunca vou perdoar. Já ouviu? Eu já ouvi isso. Talvez você até tenha falado isso. Nunca vou perdoar ele ou ela por ter me feito isso. Sabe o que a Bíblia nos diz? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Pula para o próximo versículo, 26, por favor. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deus quer que nós pratiquemos a misericórdia. Não só amemos, mas pratiquemos a misericórdia. Nós precisamos constantemente perdoar. Esposa, você precisa constantemente perdoar o seu marido. Marido, você precisa constantemente perdoar a sua esposa. Filhos precisam constantemente perdoar os seus pais. E pais, mais do que todos, precisam constantemente perdoar os seus filhos. Porque as pessoas, elas são falhas. Tem um ditado que eu não sei de quem é popular, já vi em muitos trechos, em muitas fotos que aparecem por aí na rede social, que diz assim: perdoe porque você também erra. Se você quer agradar a Deus, nós precisamos praticar mais o perdão. Porque onde houver pessoas, elas vão falhar. E diga para mim algo: quantas e quantas vezes nós não falhamos com Deus? Todos os dias, todo santo dia nós cometemos erros e falhas terríveis com Deus. Todos os dias. E quando nós pedimos perdão, é isso que Jesus fala: não, eu nunca vou te perdoar. Eu compartilhei um vídeo esses dias que aquele vídeo me quebrou por dentro. Aquele pregador, quando ele falava, eu compartilhei até no grupo da igreja, quem estivesse na igreja. Você já viu Jesus, já viu alguma citação de Jesus descer da cruz, quebrar a cruz e dizer: não, já chega.
Eu não aguento mais. Vocês cometem sempre os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros. Me pedem perdão de novo e depois erra de novo. E me pedem perdão e depois erra de novo. Tudo que eu fiz até hoje foi coisas boas e vocês não se consertam, só erram. E eu tenho que perdoar. Não, eu estou cansado. Não perdoo mais. Existe alguma citação de Jesus fazendo isso? Não. Existem citações que dizem assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ele nos perdoa. Nós pecamos hoje, falhamos hoje. Se sentimos, pedimos perdão, Ele nos perdoa. Amanhã a gente faz a mesma coisa. E se pedirmos perdão, o que acontece? Ele nos perdoa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Graça. Algo que nós não merecemos e algo que nós muitas vezes não praticamos. Amar a misericórdia não tem só a ver com praticar o perdão, mas com praticar a misericórdia. Tem a ver com o ato de julgamento, de julgar os outros. Nós temos a terrível característica de sermos julgadores. Nós temos coragem de apontar o dedo para as pessoas e citar que ela é A, que ela é B, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Nós temos esse comportamento porque hora ou outra nós apontamos sim o dedo para alguém e rotulamos esta pessoa. Carlinha, coloca para mim aí, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Existe uma história que nos quebra por dentro em relação a esse conceito. Eu quero ler essa história com vocês. Aí eu vou lendo e você vai passando, tá? Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Cadê o homem dessa história, né? Onde é que estava o homem que estava com ela? Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus, se levantando, lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, preste bem atenção nisso, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Tá bom até aí. Acho que todo mundo conhece essa história, né? E o que é interessante nessa história? Quando eles trouxeram essa mulher para Jesus, se ele dissesse que tinha que apedrejar para cumprir a lei, eles iam o acusar de que ele estava se contradizendo em tudo que ele havia pregado. Se ele dissesse para não apedrejar, iam dizer que ele não estava cumprindo a lei e iam encontrar nele algo para o acusar. Jesus é muito sábio. E a Bíblia diz que ele começou a escrever no chão. Imagina comigo essa cena. Imagina comigo essa cena. Está lá um monte de homem com pedra na mão. Imagina que tinha uns lá assim: eu vou esperar só o primeiro. Vou ficar bem aqui nessa brecha. Na hora que o primeiro mandar, daqui eu não erro não. E Jesus escrevendo. A Bíblia não diz o que Jesus escreveu no chão. Ela não diz. Tem homens que tentam decifrar isso, mas não há nada que seja lógico.
Eu vou falar algo de mim, baseado no que eu interpretei desse texto. A Bíblia diz que essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Acredito que para ela ser apanhada em flagrante adultério, isso vinha acontecendo com consistência. E ela estava lá, mas o homem que estava com ela não. Quem sabe esse homem não era um daqueles que estava com a pedra na mão? Sabe o que eu imagino? Que Jesus escreveu assim, ó: estão aqui comigo homens que se deitaram com essa mulher, fulano de tal, esse outro, bem aqui, dando nomes. Não vou tentar inventar nome, para alguém pode ter um nome igual aqui, eu não quero constranger. Tem um bem aqui do meu lado, com uma banda de tijolo na mão, estava com ela semana passada, tal dia e tal hora. O que isso significa? A Bíblia diz que quando ele começou a escrever, foram indo embora. Eu acredito que no meio daquela multidão, haviam muitos homens que já haviam se deitado com aquela mulher. Estavam lá com a pedra na mão para apedrejar ela. Sabe o que é que isso conota? Que nós às vezes temos pedras na mão para atacar nas pessoas e nos esquecemos que nós também temos culpas. E que muitas vezes a pessoa que está sendo acusada, a pessoa que foi descoberta, a diferença entre ela e mim, entre ela e você, entre ela e nós, é que o erro que foi descoberto foi o dela. Não foi o meu, não foi o seu. Mas nós temos em nós erros, falhas, pecados, que se fossem descobertos, nos colocariam na mesma situação ou ainda pior. Mas ainda assim nós ainda temos a coragem às vezes de pegar uma pedra para tentar apedrejar alguém. Praticar a misericórdia é se colocar no lugar daquela pessoa e olhar para ela e se perguntar assim: e se fosse eu? E se fosse o meu erro? E se fosse o meu pecado? E se fosse a minha falha? Como que eu me sentiria? Praticar a misericórdia é você saber que nós estamos no mesmo barco. E que eu tenho a chance de passar por essa pessoa e despejar nela palavras de acusação e dizer o eu sabia, eu nunca fui com a sua cara, eu desconfiava assim, eu te avisei. Ou passar por ela e ajudar ela a se levantar, sacudir a poeira, o pó da sua roupa e dizer: segue. Foi o que Jesus falou para essa mulher: segue, eu não te acuso mais. Não olhe para trás, continue. Porque quando nós olhamos para trás, nós encontramos duas coisas: o erro que nós cometemos e as pessoas que nos apontam o dedo. Você quer agradar ao Senhor? Ame a misericórdia. Não só ame, pratique a misericórdia. Todos os dias você encontra pessoas que necessitam de misericórdia. Todos os dias, para onde você sai, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para algo que você vai resolver na rua, você encontra pessoas necessitadas de misericórdia, pessoas rejeitadas, pessoas que todos passam e tratam mal, e que você pode fazer a diferença tratando bem, praticando a misericórdia que nós aprendemos. E por último, ele deixa um último ensinamento que é: ande em humildade diante do teu Deus, ou te humilhe diante do Senhor. O que quer dizer essa última parte do texto do versículo? É que eu preciso saber reconhecer as minhas falhas. Eu preciso saber reconhecer onde eu preciso melhorar. Eu preciso saber reconhecer onde eu preciso mudar. Eu preciso saber cair em si, né? Em mim, sei lá como se conjuga isso. Mas eu preciso em mim mesmo me encontrar na posição que eu preciso tomar uma atitude perante aquilo que eu tenho feito, que eu sei. A minha consciência me diz:
que não está certo. E eu preciso mudar esse quadro. E o Espírito Santo, ele é especialista em nos convencer do pecado, da justiça e principalmente do juízo. Andar em humildade com Deus é quando você se ajoelhar para orar, antes de você dizer qualquer coisa, antes de você pedir qualquer coisa, você chegar para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque eu tenho cometido esse erro, eu não estou conseguindo sair disso, tenho feito isso anteontem, ontem, hoje, e eu preciso de ajuda, eu preciso mudar esse quadro, eu preciso abandonar esse caminho, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso mudar esse meu comportamento, eu preciso mudar essa minha convicção, esse meu pensamento. Me ajuda a mudar o meu pensamento. Andar em humildade com Deus é reconhecer que eu tenho falhas, que eu preciso melhorar. Quem precisa melhorar em alguma coisa, levanta a mão aí para me ver. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Eu quero depois pedir que você me dê um estudo, irmão, de como é ser perfeito, porque eu não sou. E ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer não só para Deus, mas para as nossas esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais, que nós precisamos melhorar. Amém? Eu quero finalizar esse texto com Salmo 51, versículo 10. Coloca para mim, por favor, Carlinha. Salmo 51, versículo 10. Eu quero encerrar essa pregação, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras traduções, um espírito reto. Eu faço essa oração. Todas as vezes que eu termino de pedir perdão, eu falo isso. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Criar tem a ver com insistir. Insiste em mim. Porque eu tenho sim esses defeitos, essas falhas, e eu preciso mudar esse quadro na minha vida. Você quer agradar a Deus, você não vai agradar Ele. O segredo para se agradar a Deus não está nas suas ofertas, nos seus dízimos, nas suas boas ações, nas suas ações de graça, nas suas caridades. Isso contribui, sim. Mas o que Deus declarou, porque aqui não era o profeta que estava falando, era Deus mandou o profeta dizer: o que o Senhor pede de ti, o que eu peço do meu povo, é que pratique a justiça, sejam honestos, sejam justos, amem a misericórdia, pratiquem misericórdia, e tenham a humildade de andar comigo, porque eu sou o vosso Deus. Você pode levantar as suas mãos essa noite e aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.